nós vamos compartilhar uma palavra e eu quero que o Espírito Santo venha me ajudar nessa palavra aqui. Amém? Toda palavra, toda pregação da palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas tem um grande sentido se o Espírito de Deus tomar a minha boca. No fim da vida de Davi, ele disse umas frases que está no meu histórico aqui do WhatsApp. Ele disse assim que, assim diz Davi, o filho de Jessé, aquele que foi levantado, o salmista. E ele diz assim, as últimas palavras de Davi, está na Bíblia isso: o Espírito do Senhor Deus falou por meu intermédio, e a sua palavra esteve sempre nos meus lábios. Então, como é bom quando o Espírito Santo fala por nós, e é bom quando a gente tem essa harmonia aqui, e entender que quem tem que prevalecer aqui é a voz do Senhor, não é? É claro que a gente estuda alguma coisa, a gente traz uma palavra, a gente busca trazer alguma coisa, que é importante também você fazer isso, mas o importante é você saber que a revelação vem na hora, não é? Pai, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, que o teu Espírito tome a minha boca, porque há muitas pessoas aqui precisando talvez de uma resposta, e é bem possível que esta palavra vai ajudar muita gente aqui a se firmar ainda mais, Senhor, diante do cenário que estamos vivendo. E nós te pedimos, Espírito Santo, governa essa palavra do começo ao fim, e quebranta cada coração, e faz com que essa palavra caia em boa terra, Senhor, e ela produza frutos a 30, 60 e 100, que frutifique em cada coração, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pronto, deixa eu abrir aqui, irmãos. Eu vou falar de algo que nós ainda não vimos. Salvação é muito legal você falar. Todos nós aqui já provamos a salvação. Você não prova a salvação quando você morre, mas você prova a salvação quando você entrega a tua vida a Cristo. E eu sei que todo mundo aqui está salvo. Você pode dar um sinal assim com a sua mão. E então nós já temos evidência de salvação aqui. Muitas pessoas aqui têm um histórico, né? Na delegacia, eu sou um delegado de polícia aposentado, e eu sempre evangelizava. Você tem que saber que aonde você está ali para você representar o nome de Cristo. Você está ali como mensageiro de Cristo. Você não está no hospital, na empresa, no governo, por uma razão simplesmente para Deus te abençoar. Onde Deus te colocar, existe um propósito, e a Bíblia diz que é bom nós andarmos segundo o propósito do Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. Então aprenda, diz Deus, onde está o teu propósito para a minha vida naquele lugar. Então, ali na delegacia, pastorinho Oleta, eu colocava sempre a Bíblia e a arma do lado, e dizia para o camarada que estava ali diante de mim: você tem direito de escolher o que você quer escolher para a sua vida. E acredite que todos eles escolhiam a Bíblia, irmãos. Todos eles. Então, porque eu precisava pregar salvação para o perdido. E sabe quantas pessoas se renderam a Cristo dentro de uma delegacia? E se renderam de verdade, e se entregaram de verdade. Um dia eu batizei quase 30 presos de uma vez só. Aí você fala, que trabalho do delegado não é prender bandido? É prender bandido sim, irmãos, mas também eu sei que eu estou ali representando Cristo, eu preciso pregar a palavra. Então, quando você fala sobre salvação, você vê a transformação de vida de cada um de nós. Alguém aqui era alcoólatra e Jesus te salvou do alcoolismo? Levanta a mão. Levantei alguém que era alcoólatra. Tem alguém aqui que era do mundo do crime e Jesus salvou ou não? Não é? Tem alguém aqui que era um perdido e Jesus salvou? Então a salvação está aqui.
A segunda coisa que também foi pregado aqui foi sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a evidência, sobre todo mundo aqui, uma boa parte, que talvez eu acho que 100% da igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Olha, praticamente 100% dessa igreja é batizado com o Espírito Santo, porque vocês conhecem a palavra. Então a evidência do batismo com o Espírito Santo, ela vem. E eu me lembro que quando eu estava na minha adolescência e a gente batizou nas águas, e o meu pastor falou: o próximo passo é o batismo com o Espírito Santo. E a gente então começou a buscar. Era vergonhoso para nós passarmos e não sermos batizados com o Espírito Santo. Então, reunião de oração, era todo mundo batizado com o Espírito Santo, e a busca era intensa. Então nós já temos evidência do batismo com o Espírito Santo. E também de cura. Quantos aqui já foram curados de enfermidade através de oração? Levanta a mão. Olha, eu fui curado. Eu fui uma vítima do Covid. No dia 30 de junho de 2021, eu estava na UTI e a médica me sentenciou à morte e disse assim: tem poucas horas de vida, seu pulmão não tem mais o que fazer. Eu chamei minhas filhas de vídeo e eu estava despedindo delas, e elas estavam sabendo disso. O Espírito Santo havia falado com elas, mas o Jesus entrou ali e me curou. Amém? Jesus me curou. Eu hoje sou um milagre do Senhor. Tive o ano passado, irmãos, 3 AVCs isquêmico no dia da eleição, dia 6 de outubro. Estava junto com a minha filha Camila, caí no meio da rua, 3 AVCs, vim parar na UTI aqui em São Paulo, irmãos. E o médico disse para minha filha: nós vamos tentar salvar a vida do seu pai. Eu disse: filha, o mesmo Deus que tirou seu pai do Covid vai me livrar. Irmãos, não tem uma única sequela, porque Jesus me curou. Então você pode aplaudir o Senhor? Então, durante a palavra, dá vida na palavra, bateria, tudo junto. Amém? Então nós sabemos sobre salvação, temos evidência sobre salvação, temos evidência do batismo com o Espírito Santo, temos evidências da cura divina. Mas hoje eu vim falar sobre algo que nós ainda não vimos. Eu vim falar de algo que é uma expectativa, chama a volta de Jesus. Então eu vim falar de algo que a igreja espera há muitos anos. Quando eu me converti, eu ouvia falar: Jesus está voltando. Quando o pastor Nelson se converteu, ele ouviu falar: Jesus está voltando. E Pedro fala exatamente sobre isso aqui. 2 Pedro capítulo 3, versículo 1, diz a palavra do Senhor, segundo do 1 ao 14, bem rápido. 2 Pedro capítulo 3, me perdoe, versículo 1 diz assim: amados, escrevo-vos, eu vou ler lá para ler junto com vocês agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação e com o vosso ânimo sincero. Olha o apóstolo Pedro dizendo: eu tenho que despertar o seu ânimo, igreja. Força, igreja. Acorda, igreja. Desperta, igreja. Já vamos embora, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Diz assim: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E diz a palavra ainda: e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Cadê os crentes que pregam que a igreja precisa estar preparada, que Jesus está voltando? Aonde está? Escarnecedores. Estamos vendo gente escarnecendo da igreja e zombando, e pessoas saindo da igreja porque não estão vendo. Já viram salvação, já viram cura, já viram batismo com o Espírito Santo, mas ver ainda a volta de Jesus ninguém viu ainda. E os escarnecedores estão dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação. E diz ainda: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste.
pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. O dilúvio foi uma realidade, e ele ainda continua dizendo: mas os céus, a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia para o Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns dizem estar demorando demais, mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, levanta a sua mão e diga assim: nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Amém. Sabe, irmãos, Isaías profetizou sobre a vinda de Jesus, a promessa. Isaías disse: uma virgem dará luz a um filho. Isaías profetizou um menino, até o sexo do menino foi profetizado, sobre uma virgem que geraria um menino. Isaías falou sobre o sacrifício do Filho de Deus, a forma sacrificial de Jesus. Miqueias disse aonde ele haveria de nascer. Todas as promessas de que a virgem daria um filho, de que o filho seria um homem, de que ele nasceria onde nasceu, e de que ele passaria por todos os sacrifícios por onde ele passou, tudo se cumpriu. Você pode dizer comigo, fala assim: nenhuma das palavras caiu por terra. Tudo que foi profetizado a respeito de Jesus se cumpriu. Todas as coisas. Então Deus fez promessas e cada uma delas se cumpriu. A virgem deu à luz a um filho, o filho era um menino, o menino veio para salvar, ele padeceu, ele nasceu onde eles profetizaram que eles haveriam de nascer. Então não há erros na palavra, mas a palavra está falando agora, e o Senhor nos diz: e ele voltará. Jesus, quando estava com seus discípulos, disse para eles assim: olha, eu vou deixar vocês por um bom tempo, um tempinho, mas eu vou voltar e vou levar vocês de volta para mim. Fala comigo, ele vai levar a igreja de volta para ele. Ele diz: olha, eu estou voltando e eu vou voltar, e eu vou levá-los de volta. Sabe quando a mãe deixa os filhos ali na escola e diz: olha, fica aí na escola, fica por aí, a mamãe vai voltar e vai buscar você, e você pode ficar aí. E o filho, quando começa a estudar, ele começa a chorar: será que a minha mãe vai me abandonar? E aí quando a mãe volta e ele vê que a mãe voltou, então ele tem a segurança que amanhã ele pode ir e a mãe vai voltar, e com o tempo ele vai se acostumando, porque ele sabe que a sua mãe vai voltar. A igreja precisa ter essa garantia e essa certeza. Assim como o Senhor nos deu a garantia de que a virgem daria luz a um menino, e ela deu, de que ele nasceria onde ele nasceu, e ele nasceu, de que ele haveria de passar por um grande sacrifício, e ele passou, e essa garantia nós já vimos, nós já temos, e também há uma palavra dizendo: ele voltará, e para levar a sua igreja.
O que nós precisamos de compreender pela palavra do Senhor aqui, irmãos, os últimos tempos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 5. Nós estamos vivendo os últimos tempos, porque a Bíblia diz aqui que nos últimos dias surgirão pessoas escarnecedoras. Mas olha, sabe porém que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Hoje é uma guerra muito grande. Sabe o que está acontecendo? 2 movimentos na terra. Um é um avivamento que é o último avivamento que é sobre a terra. A terra está experimentando o último avivamento. Você pode glorificar a Deus por isso. É o último avivamento que a terra está experimentando. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a igreja está vivenciando um avivamento poderoso. Nunca se teve um tempo em que tantas pessoas estão se convertendo e se entregando a Cristo. Milhares e milhares se batizando, as igrejas aumentando, porque é o chamamento do Senhor que está vindo sobre a terra. Mas por outro lado, existem muitas pessoas também se afundando. Haverá homens amantes de si mesmos. Olha as características dos homens e mulheres dos últimos dias aqui na terra: homens amantes de si mesmos, avarentos, homens presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses afasta-se. Então, é a característica do homem dos últimos dias: gente escarnecedora, gente que perdeu a afeição pela família, gente que perdeu as características da comunhão. E eu fiquei encantado aqui, porque igreja é isso que vocês estão fazendo aqui. Irmãos, fala comigo assim: igreja não é culto. Fala assim: igreja é comunhão. Culto é uma das atividades da igreja. E quando o Toninho me falou assim, o pastor Toninho falou: olha, nós vamos parar um pouco, porque nós vamos ter um momento de comunhão. Eu falei: uau, isso que é igreja. Igreja é isso que vocês estão vivendo aqui dentro, é essa comunhão, é parar para ter esse momento, para bater um papo, para conversar. Ei, mas nós estamos num culto, mas isso faz parte de um culto. Quando a igreja está unida, celebrando a comunhão, entre nós o Senhor está. Então, o apóstolo Pedro, ele fala sobre escarnecedores que surgirão dizendo: há quanto tempo você como igreja está esperando a vinda? Porque, irmãos, é fácil você falar de coisas que você já evidenciou. Nas 4 doutrinas quadrangulares, fácil falar sobre salvação, beleza, batismo com o Espírito Santo, cura divina. Mas você falar sobre algo que você ainda não viu, é expectativa, é fé. E sabe o que a Bíblia diz que é fé? Fé é a certeza das coisas que eu ainda não vi, é a certeza das coisas que eu ainda não vivi. É fé, é apenas você crer. Mas como é que eu posso ter a certeza absoluta de que Ele voltará? É só eu ver que as promessas que Ele fez a respeito dele se cumpriram todas. E se cumpriram todas aquelas, que a virgem daria um filho, e o filho seria um menino, que ele nasceria na terra onde ele deveria nascer, e que ele passaria por aquele sacrifício, o próximo passo é a volta. Então, se cumpriu tudo aquilo que foi profetizado, a volta é só uma questão de tempo para se cumprir. Ele disse: eu não vos deixarei aqui, eu voltarei. E quando Jesus estava subindo, os discípulos olhando para ele, pastor Nelson, anjos apareceram e disse: do mesmo jeito que vocês estão vindo ele subir, ele também voltará. Fala: ele virá. Ele virá. Lembra desse louvor? Soberano com poder. Você lembra?
Diga aí, nele. Ele, diga aí, por ele a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga ele, é ele. Cante isso. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Pode cantar isso, sem medo. Pode cantar que você está perdendo. Dono dos meus dias. Diga, ele virá. Ele virá. Soberano. Soberano em poder. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Olha só, fica nesse tom aí, fica aí que senão vamos voltar nessa canção. Sabe, o apóstolo Pedro está falando assim: amados, estou trazendo essa palavra para despertar a igreja. Vai vir gente escarnecendo de você. Vai vir gente dizendo, desde que o Nelson era menino, ele estava ouvindo falar que Jesus voltará. Desde que você era menino, você veio ouvindo falar que Jesus voltará. Por que ele está demorando tanto? Aqui explica. Primeiro, porque ele não quer que o seu familiar, que a sua família, ele está dando um tempo para que a sua casa seja salva, a sua família sejam salvos. Ainda bem que ele está segurando os tempos. Ainda bem, diga comigo, ainda bem. Fala, ainda bem que Jesus está segurando, porque ele quer que ainda muitos se salvem. Tem familiares seus, tem amigos seus, a sua família. O Senhor está em busca de trazer a sua casa. Então Deus está sendo paciente, muito paciente, para que a sua família venha para Jesus. Porque a Bíblia diz que os céus se desfarão em chamas, e será cruel quando Jesus arrebatar e levar a sua igreja. Então Pedro diz assim, ele não querendo que alguns pereçam. Quantos aqui ainda tem familiares para serem salvos? Levanta a mão. Oh, recabassúria. Você está entendendo? Você está entendendo o amor de Deus onde vai? Fácil é falar da gente que está aqui, mas começa a pensar, irmãos. Ontem eu fui fazer o velório de um amigo meu, Toninho, do Nelson. Partiu salvo num cemitério chique. Eu nunca vi um cemitério tão chique daquele. Aqueles que só tem a plaquinha e a grama, mas o lugar onde vela é no topo. Nelson, eu fiquei pensando, olhando para aquela realidade. Aí eu fui passando, era gente nova, gente velha, jovem, e famílias em pranto. E eu fui procurando até chegar aonde estava o nosso amigo, um pastor idoso que já encerrou a carreira e combateu o bom combate, o pastor Israel Quintiliano. Nesses lugares todos havia 10, 15, 20 pessoas. No pastor Israel tinha mais de 200 pessoas. Estava lotado. E eu cheguei lá, eles estavam cantando. Nem parecia que era um velório. Mas eu percorri meus olhos para olhar onde estavam todas aquelas pessoas ali. Fiquei olhando cada lugar daquele. Eu falei, daqui a pouquinho nós vamos embora. Esses mortos vão embora, outros mortos virão. E esses lugares não param. Sabe, nós estamos lidando com a realidade da vida.
E a vinda de Jesus é uma realidade. É uma realidade que nós precisamos ter dentro de nós. É tão certo que Ele virá. É tão garantido isso, irmãos. Mas alguém pergunta por que Ele está demorando. É por causa da sua família. Fala para o teu irmão, é por causa da sua família. Fala assim: Jesus quer a sua família aqui na casa dele. Fala: Jesus quer que você vá pregar para os seus parentes. Jesus quer que você vá salvar a sua família. O Senhor tem pressa. Então Ele está dizendo: olha os sinais que estão acontecendo sobre toda a terra. Olha os sinais, muito mais do que nós apenas sabemos. Nós precisamos de agirmos. Anda, igreja, desperta, igreja, corre, igreja, corre, porque o tempo é muito curto e a nossa família precisa estar na casa do Senhor. Nós precisamos alcançar os nossos familiares com rapidez, porque o Senhor está segurando este tempo por causa da nossa família. E diz aqui: ei, não se espante com datas. Deus não está preso a datas. Deus tanto está no passado quanto Ele está lá no futuro. O Senhor não é preso pelo tempo cronos que nós vivemos, pelos segundos, pelos minutos, pelas horas, pelos dias, pelas semanas, pelos meses, pelos anos, pelas décadas, pelos milênios. Deus não está preso ao cronos. Deus, Ele é atemporal. Então Deus está no passado, Deus está no futuro. Ele já foi lá no futuro, Ele já sabe como vai ser. E é por isso que Jesus disse: ei, eu já estou preparando lugar para recolher toda a minha igreja. E fique tranquilo que eu já estou recolhendo lugar e preparando, e voltarei para buscar vocês. Então no tempo do Senhor Ele diz: ei, igreja, o que está acontecendo é que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Você está olhando para tempos, para estações, você está contando as horas do relógio, mas o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos para o Senhor é como um dia. Mas a única palavra que Ele diz assim: ei, olha que diz essa palavra, irmãos, eu fiquei encantado dizendo assim: mas uma coisa, amados, que vocês precisam saber, uma vez que tudo isso vai acontecer, esteja esperando e apressando a vinda do Senhor. Por causa desse dia, nós estamos aguardando. Por isso, amados, se esforcem para que Deus os encontre sem mácula, não distraído, sem culpa, em paz, para que Deus te encontre, você firme, perseverante, lutando na presença do Senhor o tempo todo. E eu encerro dizendo uma palavra para você. Mateus 24:12 diz lá, Mateus 24:12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pecado está alastrado por aí em todo canto, em todo buraco, mas aqueles que sabem o compromisso que tem com Cristo não negociam a sua salvação e não deixam a coroa cair da sua cabeça. Você sabe aonde você foi chamado, hein, irmão? Foi um trabalho muito grande para salvar você. Então não jogue isso fora, fique firme nessa promessa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera, igreja, força, igreja, avança, igreja, que nós já vamos embora.